Vamos dar continuidade na nossa minissérie Uma Família Inabalável. Eu me lembro na primeira mensagem o quanto essa palavra ela é poderosa, gente. Presta atenção. Toda mensagem que é compartilhada aos domingos em todas as igrejas Amor e Cuidado, essa mensagem ela vem de Araçatuba, do nosso bispo. É obrigado a ser compartilhada em todas as extensões. Então, nesse momento, nas mais de 22 extensões, está sendo compartilhada a mesma palavra. Eu me lembro que na primeira, ia ser uma palavra só, uma mensagem. Eu estava aqui no culto pela manhã, tinha acabado de fazer essa oração para começar. Um recado aqui na tela, eu não estava entendendo nada, o pastor Renato acenando, desesperado. Ele viu no grupo de pastores. Falei, o que é, pastor? Não estou entendendo. Eram 4 pontos. Falou, veio uma mensagem de Araçatuba que é para pregar um ponto só. Eu falei, legal, um ponto só na mensagem inteira. Mas Deus deu graça, né, pastor? Foi um tempo extraordinário. E o bispo entendeu que essa mensagem não poderia ser compartilhada numa mensagem só. Porque se tem algo que Satanás ele está investindo é nas famílias. E princípios e chaves foram liberadas nessas mensagens que, de fato, se você receber e essa palavra penetrar no teu coração, ela vai frutificar na sua família e na sua descendência. Então ele decidiu fazer uma minissérie. Eu acredito que essa seja a última dessas 4 mensagens. Nós falamos a primeira mensagem sobre o propósito de Deus para a família. Você entendeu que a sua família é propósito de Deus para manifestar o céu na terra. A segunda mensagem nós falamos sobre o propósito do marido e da esposa dentro de casa, onde valores estavam sendo invertidos. A mulher querendo ocupar o cargo do marido e o marido fazendo o cargo da mulher. Eu creio em nome de Jesus que você entendeu o seu papel homem e o seu papel mulher dentro da tua casa. A terceira mensagem nós falamos sobre os nossos filhos, eles vêm com um manual de instrução. Como nós criarmos os nossos filhos, baseado na palavra. Entendemos que os nossos filhos, como diz a palavra, em Salmo 127, os nossos filhos são flechas, onde nós pegamos essas flechas, nós cuidamos, equipamos, esticamos e enviamos para os seus destinos proféticos. Você entendeu isso? Muitas chaves foram liberadas, glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre gerações, legados familiares. O texto base dessa série é Salmo 127, acompanhe comigo. Salmo 127, a partir do verso 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz um homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Você entendeu que o seu filho é herança do Senhor. E você tem uma incumbência de cuidar, zelar pela vida do teu filho. E quando nós falamos de filho, nós falamos de geração. Deus é um Deus geracional. Repete comigo, Deus é um Deus geracional. Quando você olha para a história da igreja, quando você começa a ler a Bíblia desde Gênesis, aí quando chega em Números, Deuteronômio, começa a falar sobre a genealogia dos filhos de Israel. Quem aqui já passou? Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu pulei essa parte. Era filho do filho do filho do filho, aí aquilo ali vai travando, né? Tem vezes eu travar a língua, falando, não estou entendendo mais nada, uns nomes estranhos. E a gente deixa passar. Pastor Renato, como um mestre que é, né, pastor? Entende o que eu estou falando? Mas a gente precisa entender que Deus é um Deus geracional. Você tem uma descendência desde o início da criação do mundo. Você é descendente do povo de Deus. E Deus sim valoriza gerações.
Deus valoriza sim as próximas gerações. O Evangelho não veio para a sua vida para você viver o hoje. Seria egoísta da minha parte e da sua parte querer viver o Evangelho só para os tempos de hoje. É aquelas pessoas que dizem: Maranata, ora vem Jesus, mas não porque tem um anseio de estar na presença de Deus, mas porque estão cansadas desse mundo. Olha para um mundo caído, declinado para o pecado, e não consegue olhar com uns olhos de Cristo, uns olhos de esperança para o que Deus está fazendo. Ei, Deus está fazendo uma coisa nova, vocês não veem? Eu vejo uma coisa nova, Deus está fazendo. Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não por conta da presença. Tem pessoas que dizem assim: que essa geração, pastor, está perdida, deixa eu ir para a igreja, fazer meu papel como cristão, e eles que se lasquem. Deixa eu te dizer uma coisa, esse não é o Evangelho de Cristo. O que você faz tem que reverberar na vida daqueles que estão vindo atrás de você. Pastor, eu não tenho mais filhos, meus filhos já estão criados, casados, já tenho netos. Exatamente. Se você tem filhos pequenos ou não, se você tem netos ou não, e a geografia onde você é estabelecida, as pessoas que estão à sua volta, estão sendo tocadas através desse Evangelho? Quantos aqui já não olharam para alguém e falaram assim: isso aí, só Jesus na vida dele? Exatamente. Quando eu olho para o meu passado, eu falo a mesma coisa. E às vezes a gente deixa de pregar o Evangelho a algumas pessoas, porque acha que essas pessoas nunca virão para o Senhor. Mas entenda, nós vamos falar isso na mensagem. Deus é um Deus geracional. Qual legado você está construindo para as próximas gerações? Quando eu falo sobre o avanço da igreja, pega isso que eu estou falando para vocês. Eu compartilhei isso pela manhã. Alguns vão dizer assim: esse pastor é louco, falar sobre escola, né? O pastor está fazendo um clamor aqui para o povo de Deus ser fiel nos dízimos, ser generoso na oferta. Ele está falando de escola. Eu compartilhei aqui a experiência do nosso bispo. Quando ele chegou em Araçatuba, ele tinha minha idade quando ele assumiu a igreja. Ele chegou numa igreja batista tradicional, um dos primeiros prédios a ser construídos em Araçatuba, Floriano Peixoto, ao lado do Banco Safra. Quando você passar ali, dá uma olhada. Ali foi o primeiro prédio a ser construído na cidade. Ali é a primeira igreja batista. E ele chegou para pastorear essa igreja. A igreja era aqueles bancão de madeira, não tinha bateria, não podia nem dar palma dentro da igreja. Batista tradicional. E ele chegou e ele compartilhando isso, ele compartilha isso com a igreja. E é por isso que eu tenho essa visão. A igreja tinha mais ou menos uns 200 membros. E ele ouvia falar e via o mover de Deus no mundo acontecendo, avivamento. E ele começou a orar por um avivamento. Eu quero viver um avivamento. E foi passando o tempo, ele teve um encontro com o Espírito Santo. Ele foi batizado no Espírito Santo, dentro do seu gabinete. Um pastor batista, que não podia bater palma dentro da igreja, é tomado pelo poder do Espírito Santo. E ele começa a revolucionar a cidade de Araçatuba. Os batistas tradicionais têm conselhos. Eles se reúnem no conselho. Eles decidiram então arrancar o nosso bispo da igreja, ao ponto dele compartilhar isso com a igreja, dele olhar para a bispa, que nem era bispa antes, e falar assim: eu vou embora dessa cidade, porque ele não era de lá, é de Tupã. Eu vou embora. Fizeram um complô para arrancar ele da igreja. Esse pastor está louco. E conversando com a ministra ontem, nossa amor, olha só, a nossa igreja começou, uma igreja de 200 membros, num lugar com um banco de madeira, e hoje a igreja de Araçatuba, ela ajuda Araçatuba a crescer, avançar e romper. Talvez você ouça eu falar sobre futuro, sobre gerações, sobre o que Deus quer fazer, sobre escola, sobre um novo templo, sobre um campus AC Penápolis. Esse pastor está louco. Se você tem bloco de notas, anota. Isso vai acontecer. Você quer fazer parte disso? Seus filhos vão desfrutar disso?
Pode ser que você me chame de louco hoje, mas Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Por isso que você é um investidor do reino de Deus. Eu fui fazer uma visita para o prefeito da cidade, o Kaique e o Rubinho, me receberam muito bem, levei um devocional para eles. Talvez eles esperassem de mim eu dizer assim para eles: ajuda nós lá como igreja. Não, eu cheguei e falei para eles assim: prefeito, vice-prefeito, sou o pastor Vitor, da igreja Amor e Cuidado, eu estou aqui para ajudá-los e corroborar para o avanço e crescimento da cidade. Então o que vocês precisarem de mim, vocês sabem onde me encontrar. Eu não estou aqui para pedir nada, porque é a igreja de Jesus que tem que abençoar a cidade. Quando eu vim para cá, o bispo me disse algo. Ele disse assim: filho, Deus não está te dando uma igreja, Ele está te dando uma cidade. Deus está te dando uma cidade. Eu me tornei apaixonado por essa cidade. Eu quero ver essa cidade crescer e romper. Hoje lá somos uma igreja de 15 mil membros. Tantos trabalhos que a igreja realiza na cidade, abençoa na cidade. Eu nunca vou fazer apologia política aqui, não vou. Nunca vou ficar, vote em fulano, não vou fazer isso. Quer vir aqui, a gente vai orar, vai te abençoar, mas eu não vou fazer apologia à política aqui. O meu papel é abençoar a cidade. E se eles quiserem a ajuda da igreja, nós vamos corroborar para ajudar a cidade a crescer. Esse é o papel da igreja. Essa igreja, que hoje é uma igreja pequena, vai corroborar para o avanço da cidade. Nós vamos crescer muito. Muitas famílias vão se render a Jesus. Muitas famílias serão impactadas. A Santa Casa de Araçatuba passou por um momento muito difícil financeiramente. O último alto de Páscoa, pastor Renato, nós arrecadamos mais de 15 mil toneladas de alimento. Nós abençoamos um caminhão de alimento para a Santa Casa. Nós abençoamos todas as instituições de Araçatuba com alimento. Igrejas pequenas, quem faz trabalho voluntário de ajudar famílias. Olha o trabalho que a igreja faz. Emprego para milhares de pessoas. E hoje nós somos uma igreja pequena, mas como diz a frase do J.B. Carvalho, e eu já compartilhei ela: eu já vi o futuro, gostei do que vi, estou indo para lá. Vocês estão comigo? Eu fiz essa mesma pergunta para o prefeito e vice-prefeito da cidade. Eu disse assim: eu vou ver essa cidade crescer. Vocês estão comigo? Pastor, estamos com você. Amém. Então vamos para cima. Vamos fazer essa cidade crescer. Por quê? Um dia eu não vou estar mais aqui. Um dia você não vai estar mais aqui. Quem vai administrar tudo isso? Os nossos filhos, os nossos netos, a nossa geração. Você precisa deixar um legado para que as próximas gerações desfrutem desse legado. Diz amém. Abra sua Bíblia em Josué 24, 14. Josué 24, verso 14. Agora, isso aqui é Josué declarando para o povo de Deus. Olha só: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir: se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, Josué está fazendo uma declaração para o povo de Deus, que já tinha entrado na terra prometida. E é incrível que pareça, olha um detalhe nesse texto. Quando Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa declaração que ele fez, essa proclamação que ele falou para o povo de Deus, foi momentos antes dele falecer. Mas como assim, pastor? Ele falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor e ele faleceu? Sim, porque ele está falando sobre a geração dele, sobre a casa, os filhos e os filhos dos seus filhos.
Ele declara que ele e a casa dele servirão ao Senhor um pouco antes dele adoecer. Porque ele entendeu que Deus é um Deus de gerações. É um Deus geracional. Ele está exortando um povo que, por mais que tinham acessado a terra prometida, ainda estava adorando deuses daquele lugar, que não era o Senhor. Como pais e mães, nós podemos facilitar e aplanar e abençoar o caminho dos nossos filhos, netos e bisnetos, ou podemos dificultar a vida deles também, deixando portas fechadas ou portas abertas que vão agregar no que diz respeito ao futuro deles. Pai e mãe, eu e você temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos. O que você está fazendo com isso? Qual legado você está construindo para os teus filhos, para a próxima geração? Em primeiro lugar, Deus é um Deus de gerações. Repete comigo: Deus é um Deus de gerações. Êxodo 20, versos 5 e 6: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa palavra é muito forte. O que Deus está dizendo aqui é: o que você faz, como eu acabei de dizer, no momento de generosidade, se tem uma lei que transcende o Antigo e o Novo Testamento, é a lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Seja em vida financeira, seja emocional, espiritual, o que você plantar, você vai colher. O que Deus está falando assim: se você agir de uma forma errada, as próximas gerações, filho de seus filhos, netos, bisnetos, vão receber dessa maldição. Se você planta coisas más, eles vão colher. Nem tanto o povo de Deus foi assim. Números 19, quando você vai ler Números 19, olha lá, o povo despreza, não acredita no que Deus está dizendo a respeito da terra prometida, eles rejeitam isso. E Deus diz assim: beleza, seus lindos, vocês não estão crendo no que eu vou fazer? Vocês não vão para esse lugar onde eu estou mostrando? Amém. Toda essa geração vai morrer no deserto. Vai morrer todo mundo, Deus declara. E o que acontece? O povo morre no deserto. Os únicos que ficam, Josué e Calebe, que é o que está declarando aqui. Tá, pastor, mas isso, o que isso tem a ver com as gerações? É aquele povo que morreu. Não, isso reverberou nos filhos, porque eles perambularam 40 anos no deserto por conta da desobediência dos pais. A sua desobediência hoje vai reverberar na vida dos teus filhos. Isso é muito sério. Certamente o que o homem plantar, ele vai colher. E nós precisamos entender isso numa profundidade muito grande. Deus não apenas abençoa indivíduos, mas gerações inteiras que permanecem fiéis a Ele. Se você fizer o mal, até a quarta geração vai sofrer com isso. Muitas pessoas vêm para Jesus e precisam quebrar maldições hereditárias. Às vezes dos bisavós, que foram consagrados lá atrás, que fizeram coisas horríveis. Hoje os filhos estão recebendo parte dessa herança e precisa ser quebrada no altar de Jesus. Isso é muito forte. Mas o Senhor diz: mas trato com bondade até 1000 gerações que me amam e obedecem os meus mandamentos. Isso aqui é uma chave. O manual está aqui. Esse é o manual. A chave está aqui para você ter uma vida inabalável. A palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que que esse livro é o mais perseguido hoje no mundo? Se tem gente que fala que a palavra de Deus é uma mentira,
foi escrito por homens, ela é inerrante, ela não tem erro. Ela não tem erro. Várias gerações, uma diferente da outra, uma distância muito grande da outra. Escreve de Gênesis a Apocalipse e a palavra não se confunde. Essa é a verdade que liberta, que cura, que sara, que salva. Está aqui. Quer instrução? Pega aqui. Nós temos a instrução. Deus nos deu. Se obedecerem os meus mandamentos, até 1000 gerações serão abençoadas. Diga amém. Que é uma prova que Deus é um Deus de gerações. Deus escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação. Quando Deus chama Abraão, era Abraão não, era através do filho de Abraão, Isaque, o filho da promessa. Através de Isaque surgiria uma grande nação, através do filho. Muitas vezes você vai plantar coisas que você não vai colher, são os seus filhos que vão colher. Por isso que eu falo semeia hoje, que é um exemplo. Davi, qual que era o desejo no coração de Davi? Construir o templo, sim ou não? Davi tinha muitas riquezas, muitos bens, era fácil para ele, mas a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e não era para Davi construir o templo, mas quem construiu o templo? Salomão. O Senhor chega para Davi e fala: lindão, o seu momento é para conquista, para guerrear, para batalhar, não vai ser você que vai construir. E Deus não é um Deus de gerações. Deus só pensou em Davi, nos desejos momentâneos de Davi. Era um desejo do coração de Davi, mas isso não aconteceu, porque não era para ele, era para o filho. Tem bênçãos e promessas de Deus que não é para você, é para os teus filhos, e você tem uma responsabilidade sobre isso. Você tem uma responsabilidade sobre isso. O que dizer é, abra sua Bíblia comigo em Lucas 1, verso 1, capítulo 1, verso 5. Olha só, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo do sacerdotal de Abiás. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, falando de descendência. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quem era Zacarias? Quem era essa mulher, essa Isabel? Nada mais, nada menos que o pai e a mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor. Mas a palavra fala que era um casal apaixonado por Deus, literalmente vivia para Deus. Aí vem João Batista, aquele que prepararia o caminho para Jesus. Nós temos que preparar o caminho para aqueles que estão vindo atrás de nós. Por isso que eu amo essa geração, eu amo esses jovens. Vocês que estão aqui na frente, jovens, olhem para mim. Vocês vão ser os futuros líderes da minha filha. Quando a minha filha entrar na rede social, vai olhar vocês como exemplo. É vocês que são o exemplo da minha filha. Talvez futuros pastores, médicos. São vocês, são os jovens. Por isso que eu invisto nos jovens. Nós temos que aplanar o caminho para eles. Mas isso diz respeito ao nosso coração, à nossa vida com Deus, aquilo que nós estamos construindo no mundo espiritual e nós vamos deixar para os nossos filhos. O Evangelho não é uma promessa única, é para todas as gerações. Deus não te chama apenas para sentar no banco de uma igreja e vir só receber a bênção. Atos 2:38 diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão um dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, o chamar. A promessa é para todos. Como eu acabei de dizer no início, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas o que você tem feito?
Você só olha para o mundo caído, mas você não quer fazer a diferença. Você precisa fazer a diferença como igreja. Certa vez um jovem chegou num pastor e disse assim: pastor, eu queria muito ir numa conferência que vai ter aí. Era uma igreja grande, Lagoinha, lá em São Paulo, Lagoinha, Alphaville. E ele disse assim: só que eu não tenho dinheiro para pagar a passagem, pastor. Aí o pastor falou assim: amém, se é isso, já está certo, eu vou pagar a passagem para você. Ô pastor, obrigado. Nossa pastor, como é difícil, né? A igreja ajudar, né? Aí ele falou assim: não, mas eu estou te ajudando. Não pastor, você entendeu, eu estou falando a igreja. Ele falou: não, mas eu sou a igreja, você também é a igreja. As pessoas colocam um jugo sobre as quatro paredes. Isso aqui foi construído para nós adorarmos ao Senhor, mas eu e você somos igreja. Nós temos que fazer a diferença. Qual diferença você tem feito lá fora? O que Deus te chamou para fazer? O que Deus chamou você para construir? Isso é muito forte. Em segundo lugar, a bênção de Deus precisa ser passada adiante. 2 Timóteo 1,5: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. É Paulo dizendo para o seu filho na fé, Timóteo, um pequeno jovem pastor, que tinha assumido uma responsabilidade do pastoreio, e ele diz assim: eu me recordo da sua fé, que não é uma fé mentirosa, fingida, mas é uma fé verdadeira. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Uma fé fingida ou uma fé verdadeira? E ele termina dizendo: mas eu consigo ver isso em você por conta da sua avó e da sua mãe. Literalmente, numa linguagem contemporânea, nos dias de hoje, a sua avó e a sua mãe eram as tiazinhas do coque. Literalmente, quando as pessoas hoje falam das tiazinhas do coque, se remete às mulheres de oração, né? Eu particularmente não gosto dessa expressão. Então quer dizer que só as tias do coque são as mulheres de oração? Não existe as batistas mulher de oração? Você precisa ter coque para ser uma mulher de oração? Será que quando alguém olhar para os seus filhos vão falar assim: cara, seu pai e sua mãe, Beluce, era um homem e uma mulher de Deus? Meu Deus. Quando olhar para a tua filha e falar assim: ó, eu tiro o chapéu para o teu pai e para a tua mãe. Queridos, esse evangelho que me alcançou, preste bem atenção, alcançou a vida dos meus pais. Através da minha vida os meus pais se converteram. Eu sou a primeira geração de cristão na minha família, primeiro de muitos. Sabe o que eu mais ouço escutar dos meus pais? Porque olha só, eu orei por vários anos e jejuei para eles se converterem. Eles eram católicos. Chegava na casa do meu pai, tinha uma santa do tamanho desse. Eu orava, nunca impus o evangelho. Eu fazia o meu papel. Eles viram a transformação que Deus fez na minha vida. Eles começaram a ser impactados através desse evangelho. E quando eles decidiram se batizar, entregar a vida para Jesus, eu me lembro que eu saí de uma célula, eu e a ministra, indo para casa, o Espírito Santo falou assim: vá até a tua casa e faça o apelo para o teu pai e para a tua mãe. Aquele dia me arrepiou o corpo inteiro. Eu falei: meu Deus, eu vou fazer o apelo, amanhã eu vou perder meus pais. Eles estavam bem, não tinha nada. Amor, vamos lá, vamos. Cheguei, sentei com ele, falei: ó, é assim, 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 assim. Vocês querem aceitar Jesus? Eles disseram assim: a gente quer aceitar Jesus. Eu fiz um apelo para eles, eles entregaram a vida para Jesus. Eu fui embora. Sabe quando você vai com aquele peso? Falei: meu Deus. Você fica esperando o celular tocar, aconteceu alguma coisa. A partir do momento que eles entregaram a vida para Jesus, eles descobriram câncer. E eles passaram um ano internados, lutando contra o câncer. Em 2023 eu perdi os dois.
no intervalo de 2 meses, um para o outro. Meu pai foi primeiro, depois a minha mãe foi. O que eu mais escuto da minha mãe hoje, quando eu encontro pessoas na rua, médicos, enfermeiros, amigos, pensa numa mulher de fé. Eu tenho foto da minha mãe, um dia eu vou colocar para vocês verem aqui nesse telão, com oxigênio contínuo, no nível 17, o oxigênio contínuo. Ela não passava um dia, pastor Renato, sem ler a Bíblia e ler o devocional dela. Todos os dias ela lia a Bíblia e o devocional. Chegava uma resposta ruim, ela dizia assim: para você ter noção, eu através da minha vida converti os meus pais. A fé dela me constrangia, porque eu orei, jejuei e paguei o preço por eles. Mas muitas vezes a gente acha que o milagre é só a cura, mas não é. Deus promoveu eles. Mas todas as vezes nós entrávamos no hospital, ela falava assim: eu já estou curada, eu já fui curada em nome de Jesus. Eu confesso para você que eu saí muitas vezes chorando daquela sala, que eu já não tinha mais forças de dizer isso para ela. Você está ouvindo do seu pastor isso. Nós somos feitos de carne, ninguém é perfeito. Sabe outro detalhe que me pegava muito? Compartilhei isso pela manhã. Ela pegava o celular dela, moderna, entra no aplicativo do Nubank, toda sexta-feira ou toda segunda-feira, faz o Pix da oferta para a igreja. Ela não passou um final de semana sem ofertar na casa do Senhor. Uma mulher que teve um encontro com Jesus, não fazia nem um ano, declarou cura. Uma mulher foi curada da coluna, declarou cura. Uma moça de 24 anos com aneurisma foi curada, ganhou a médica para Jesus, o fisioterapeuta para Jesus. Uma mulher de fé. Esse é o legado que minha mãe deixou. Uma mulher honrosa, uma mulher de fé. E ela foi tão honrada no sepultamento dela. Compartilhei pela manhã. Quem fez o velório foi o pastor Haldeman. Quem conhece o pastor Haldeman aqui? Então você imagina como que foi. Pastor Haldeman, pastor Lucas Donha fazendo louvor. Eu recebi uma ligação do dono da Cardaço de Araçatuba. Tem um espaço da Cardaço lá na Avenida Saudade, que fica no mezanino em cima, que para velar lá custa R$7.000. Ele me ligou e disse assim: eu não te conheço, mas eu quero honrar a vida da sua mãe. Vá velar ela lá em cima, vê se você gosta. Mandaram 2 carros, um carro para levar as coroas de flores e o carro de luxo deles, com 2 bandeiras na frente. Fizemos um culto no velório da minha mãe, onde todos se prostraram diante da presença de Deus, até quem não era cristão. Foi tão forte, mas tão forte, que hoje eu ainda até brinco. Eu achei que minha mãe ia levantar daquele caixão. A atmosfera que estava naquele lugar. Ela foi honrada nos últimos momentos de vida dela nessa terra, porque ela foi uma mulher honrosa. Eu carrego isso dentro de mim. Eu tive uma mulher de Deus que orava por mim, por mais que tenha sido 1 ano, mas uma mulher de Deus. E eu vou carregar esse legado, e esse legado da minha mãe vai perpetuar na vida da minha filha, porque Deus é um Deus de gerações. Diga amém. Essa bênção precisa ser compartilhada, passada adiante. Os seus filhos precisam receber daquilo que você vive hoje em Jesus. Será que o que você vive em Jesus hoje vai impactar o coração do teu filho? É uma pergunta, talvez até uma pergunta de confronto. Salmos 78, verso 3, do 3 ao 8, acompanhe comigo. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos às próximas gerações, louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que gerações seguintes a conhecessem, e também os filhos que ainda nasceriam, olha só, que nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão
a confiança em Deus e não esquecerão dos feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. O que Deus está falando é: o que você compartilhar, até aqueles que ainda vão nascer precisam ouvir. Esse evangelho precisa ser compartilhado. Meu Deus, isso é muito forte. Qual legado você está construindo? Quando o teu filho olha para você, o que ele vê, homem? O que ele vê, mulher? É o que eu sempre falei nessa série de mensagens. Eu quero que meu filho seja apaixonado por Jesus. Mas você é apaixonado por Jesus? Eu nem compartilhei pela manhã, mas vou ter que compartilhar agora. Lembra que eu falei que nós iríamos ter o Alto de Páscoa aqui em Penápolis? Infelizmente o Alto de Páscoa foi cancelado, porque nós não atingimos o número de voluntários para poder servir nesse espetáculo que é tão lindo e evangelístico, que podemos alcançar muitas famílias nessa cidade que não são cristãs. Eu quero que o meu filho ame servir na casa de Deus, mas eles estão vendo a paixão no teu coração de servir a casa de Deus? Isso é um legado. Qual ministério você está servindo na casa do Senhor? Quando você serve as pessoas, você está servindo ao Senhor. Você não está servindo a placa da igreja, ao pastor, pelo amor de Deus, não. Você está servindo ao Senhor. Infelizmente cancelamos, mas eu creio em nome de Jesus que esse ano nós vamos consolidar pessoas, e o ano que vem nós vamos realizar esse espetáculo que é tão lindo, em nome de Jesus. Estamos num propósito, toda a liderança da igreja, Deus colocou no meu coração. Nós estamos acordando todas as madrugadas. Muitos já acordam às 3 horas da manhã, mas eu estabeleci 4 propósitos de oração para essa igreja, pela tua vida, para o futuro dessa igreja. Todas as madrugadas estamos acordando às 3 horas da manhã, orando e profetizando em unidade, para ver o reino de Deus avançar e crescer sobre essa cidade. Eu vou deixar um legado para minha filha. Em terceiro lugar, legado de fé, mas também de provisão. Provérbios 3:22, um homem bom deixa herança para os seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Você precisa sim deixar um legado espiritual de um homem, de uma mulher de Deus, mas também você precisa deixar um legado de provisão. Tem pai e mãe que diz assim: não, ele que se lasca, vai trabalhar e vai conquistar as coisas dele. Não é assim. É claro que você não pode dar de mão beijada, porque se tem algo que destrói família, é a tal da herança. Quantos já viram casos assim de família em briga, irmãos com irmãos, e parente e primo, por conta de herança? Tem gente que fala assim: pastor, dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é bom. O dinheiro te traz conforto, te traz bem-estar. Você consegue desfrutar melhor com a tua família. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É por isso que eu falei na generosidade aqui. Falar de arrancar dinheiro, de depositar no templo do Senhor. Então talvez você esteja amando mais o dinheiro do que ao Senhor. E a palavra de Deus diz que você não pode amar 2 deuses. Ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro. Se você entregou sua vida para Jesus, quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão. Tem alguma coisa que é mais valiosa do que a tua vida? O carro que você anda é mais valioso? A casa que você mora é mais valiosa? Os teus recursos é mais valioso que a tua vida? Ao ponto de você não entregar 10%, de você não ser um ofertante generoso? Então, não faz sentido você ter entregado a sua vida para Jesus. Até isso é um legado que você vai deixar para os teus filhos. Acabei de compartilhar.
o legado que a minha mãe deixou de uma mulher que oferta na casa de Deus. Eu vou te dizer, sabe qual a herança que os meus pais deixaram para mim e para os meus irmãos? Um Forte K 2006, amarrado com arames para-choque. Meus pais não eram bem de vida. O que nós vamos fazer com esse Forte K? Vamos vender para poder pagar a clínica que ia hospedar minha mãe. Essa clínica custava R$4.000 por mês. Minha mãe ia ter alta, ela tem que ficar numa clínica com cuidados 24 horas. Eu não poderia cuidar, porque eu ia ter que parar minha vida. Oxigênio contínuo, medicamento de 2 em 2 horas. Ela tomava morfina de 3 em 3 horas. Quando eu fui pesquisar em Araçatuba uma casa, eu confesso para vocês que eu chorava, porque eu não tinha condições de pagar. O que eu vou fazer com a minha mãe? Mas por conta da honra dela, em depositar a sua oferta na casa do Senhor, preste atenção, começou a aparecer recursos, e recursos, e recursos, pastor Renato, ao ponto dela ficar mais de um ano, sem ter preocupação. Pessoas começaram a ofertar na minha vida, começaram a mandar dinheiro, e eu não sabia. Pastor Haldeman, o pastor Haldeman foi o primeiro que me pegou, que eu conversei com uma mulher lá na igreja, que tinha uma clínica, eu conversei com ela e saí para chorar, porque eu sabia que eu não ia ter condições, era só um milagre. Eu cruzei com o pastor Haldeman, ele me abraçou e falou assim: Deus vai prover. E ele mesmo fez um movimento, e começou. Teve gente que mandou mensagem assim: eu tenho uma moto em casa, pode falar para ele pegar e vender essa moto, e nós vamos ofertar na vida da mãe dele. Olha só, o generoso prosperará, quem traz alívio aos outros, alívio receberá. Esse é o legado que a minha mãe deixou. É uma chave que precisa ser virada na minha e na sua vida. Você não pode ser um pai ou uma mãe responsável nas suas finanças, deixar dívida para os seus filhos. Você precisa ter um controle financeiro. Como eu disse, pastor, eu não tenho controle financeiro. Procura a ministra, minha esposa, ela vai te orientar. Marca um atendimento com ela, ela vai te abençoar com o curso dela. Você vai ter controle financeiro. Tem gente gastando mais do que recebe. Esse não é um legado de provisão que você vai entregar para os seus filhos. Você precisa ser consciente. Salmo 112. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, e a geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a justiça permanece para sempre. Deus não tem problema com prosperidade. Acabou de falar aqui de riquezas. Aí tem aquele dilema, né, pastor? Que pastor tem que ser pobre. O povo de Deus tem que ser um povo pobre. Aonde isso está na Bíblia, pelo amor de Deus, me mostra. Prosperidade não é ter, prosperidade é ser. Eu conheço muitos milionários em Araçatuba, milionários, que não são prósperos. Casamento destruído, relacionamento com os filhos destruído. Eu tenho um amigo que mora numa casa de 3.000 metros quadrados, sozinho. A esposa mora num canto, as filhas moram em outro canto. Prosperidade não é ter, é ser. E eu conheço pessoas que têm uma casa num terreno de 90 metros quadrados e são felizes, prósperos, com uma família abençoada, uma casa abençoada, com filhos debaixo da cobertura de Deus. Deus não tem problema em te abençoar, não. Deus não tem problema com riqueza. Mas o que você vai fazer com a riqueza? É a intenção do teu coração. Deus abençoa o meu trabalho, abençoa a minha empresa, para que eu abençoe pessoas, abençoe o reino de Deus. Anota o que eu estou te falando. Coloque esse propósito na tua vida financeira para você ver o que Deus vai fazer. A palavra diz: coloque-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Que você semeou na vida de alguém? Tem gente que é assim, pega um eno, põe na mão, pode atravessar o rio que ele não borbulha. É assim, Você está retendo, meu lindo. Olha para uma pessoa e não abençoa ela só porque ela precisa, não, viu?
Quando você abençoa alguém, você está semeando na vida dela. Muitas pessoas semeiam nessa casa. Está até o filhão ali que nos ajudou a arrancar essa placa que estava aqui na frente. Veio aí com a sua serra. Ficamos aí até quase 10 horas da noite, né? Uns 5 para arrancar aquela placa, muita solda. Gastou um monte de disco. Não cobrou R$1 de nós. Nos abençoou. Você semeou, filho. Deus nunca vai deixar faltar na tua mesa. Muitas pessoas vêm aqui, fazem trabalho e falam: não, pastor, nós estamos abençoando. É semente. Essa semente vai frutificar a 100 por 1 sobre a sua vida. Eu já declaro sobre a sua vida. O que você semeou conosco aqui e sempre tem semeado, vai multiplicar sobre a sua vida em nome de Jesus. Ser espiritual não significa ser irresponsável financeiramente. Você precisa entender que a vida financeira é 100% espiritual. Não leve de qualquer jeito. Por favor, é uma chave que tem que virar na tua vida isso. E em quarto lugar, o louvor já pode subir. Qual legado você está construindo? Deuteronômio 6, 4 até o 9. Ouçam, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal em seus braços e prendam-nas na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Qual legado você está construindo? Priorize Deus em seu lar. Não terceirize a espiritualidade da sua família. Priorize Deus no seu lar. Deus tem que ser o centro. Eu olhando ali no Instagram, tem um pastor que eu sigo, muito proeminente no Brasil, e ele postou algo sobre o divórcio. Aí um cara foi lá e comentou assim: se casamento fosse tão bom, Jesus tinha vindo e casado para mostrar que casamento é bom. Eu confesso que eu não gosto muito de ficar comentando essas coisas não. Mas aí eu peguei meu celular, eu olhei e falei: não, essa eu não vou poder ficar quieto, pastor Renato. Primeiro eu entrei no Instagram do indivíduo. Aí lá na biografia dele estava escrito assim: cristão. Aí eu falei: mas não estou entendendo nada. É igual quando você vai pesquisar o Instagram de alguém, você olha, está lá: cristão, Salmo 100 e não sei quanto, Josué 1:3. Aí embaixo está ali: capricorniano. Eu falei: não estou entendendo mais nada. Você é cristão e crê em signos. Aí eu comentei assim, falei: Senhor, eu vou comentar. Meu dedinho coçou, eu confesso. Aí eu comentei assim: meu amado, o propósito de Jesus, Filho de Deus, vir na terra, se abster dos seus atributos divinos, foi para resgatar uma humanidade caída e declinada para o pecado. Não foi para casar e mostrar que o casamento é bom. E quando Ele restaura esse mundo caído, Ele se torna o centro do casamento. O casamento, sim, é uma bênção. Aí começou um monte de gente: é isso aí, curtindo. Eu falei: meu Deus, daqui a pouco vão xingar o cara. Aí uns: toma. Eu falei: meu Deus, vou até apagar o comentário. Aí ele respondeu assim: eu servia no ministério de casais, eu estava dentro da igreja. Aí eu pensei comigo em responder, mas aí eu não respondi. Talvez Jesus não era o centro da sua família. Banco de igreja não santifica ninguém. Você pode vir aqui todos os domingos, toda terça-feira, ir numa célula. Se Jesus não for o centro da tua casa, do teu casamento, vai dar ruim. Sua família nunca vai ser uma família inabalável. E a minha vontade de mandar para esse cara foi:
Talvez o Jesus não era o centro do teu casamento, porque é impossível Jesus ser o centro do teu casamento e o seu casamento não ser um casamento bom. Tem as dificuldades? Sim. Tem as divergências? Sim. Mas quando Jesus é o centro, Ele te capacita, te dá domínio próprio, te dá paz, te dá alegria, contentamento no teu casamento. Jesus tem que ser o centro. Aí eu pensei em comentar. A carne comenta, o Espírito Santo não comenta. A carne comenta, o Espírito Santo não comenta. Aí eu apaguei o comentário e orei. Falei: Espírito Santo, toca a vida desse casal, restaura esse casamento. O Senhor não formou esse casamento para desfazer. O Senhor tem uma obra nesse casamento. Eu nem conheço o cara. Mas se Jesus não for o centro, de nada vale. Seja exemplo real de autenticidade, que fortaleça o legado dos seus filhos, que capacita ele. Discurso até convence, mas o exemplo arrasta. Você precisa ser exemplo dentro da tua casa. Ensine a palavra constantemente. Eu todas as manhãs, minha filha tem 6 meses, assim que ela nasceu ela ganhou uma Bíblia. Eu e minha esposa levantamos todas as manhãs e nos sentamos à mesa antes do café. E nós fazemos o nosso devocional. Eu faço, às vezes ela faz, e a Sereninha ela fica sentada orando, olhando. Acabou o nosso devocional, a ministra prega a Bíblia dela, puxa ela para o lado dela, abre a Bíblia e todo dia lê uma passagem bíblica para ela, que é voltada para a idade dela. Ai, pastor, sua filha tem 6 meses, ela nem entende. Você que pensa que ela não entende. Já estou alimentando o espírito dela, já estou semeando na vida dela. E é muito lindo, me acompanhe nas redes sociais para você ver. Eu sempre estou postando. Ela segura assim com a mãozinha dela a Bíblia, e ela olha para minha esposa, ela olha para a Bíblia, ela olha para minha esposa, acaba de ler, elas oram, agradecem. Qual foi a última vez que você fez um devocional em família? Qual foi a última vez que vocês oraram juntos, em família? Invista tempo com a tua família. Qual foi a última vez que vocês tomaram um café juntos? Josué 24:14, conclusão, se coloque em pé. Agora temam ao Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos seus deuses que hoje que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que eu estou dizendo para você hoje, igreja, é: e aí, o que você vai fazer? Sirvam ao Senhor, sirvam na igreja de Jesus, venha com a família servir, traga os seus filhos, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Não fique a par daquilo que Deus está fazendo. Eu quero impactar uma geração e eu quero contar com vocês. Um dia nós vamos nos encontrar no céu e nós vamos celebrar aquilo que está acontecendo na terra. Por quê? Porque um dia nós semeamos na vida dos nossos filhos, deixamos um legado de honra, de homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Isso vai reverberar de geração em geração, de geração em geração, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Nós vamos ver a cidade de Penápolis ser impactadas através do Evangelho de Jesus Cristo, porque eu e você vamos nos posicionar hoje, engaçar a nossa vida por esse Evangelho que nos resgatou, que nos salvou, que nos tirou do inferno e vai nos levar para o céu. Digam amém, aleluia.
Ei, eu me arrepio inteiro. Deus não precisa de nós, mas Ele conta com a gente. Quinta-feira eu recebi uma mensagem do filhão, vou te expor de novo. Falou: pastor, acabei de sair da Santa Casa aqui. Sabe, um clima pesado, um pessoal muito abatido. E eu pensando comigo: filho, eu sei o que é isso. Eu passei por isso. Eu senti no coração, já tenho de fazer alguma coisa aqui na Santa Casa. Não sei, entregar uma palavra de esperança. Orar pelas pessoas, vamos fazer alguma coisa. Eu falei: filho, está selado, nós vamos fazer. Eu fazia isso em Araçatuba, vamos fazer. Nós vamos entrar dentro desse hospital. Nós vamos montar uma tenda lá, já sábado agora. Vamos montar uma tenda, vamos servir um café da manhã para todo mundo que tiver com um acompanhante ali. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que estão lá dentro, que às vezes já até se conformaram com o que está vivendo, mas quem está acompanhando sofre. Eu passei por isso. Quem está acompanhando sofre. E a Igreja Amor e Cuidado de Penápolis vai fazer a diferença lá naquela Santa Casa. Nós vamos começar a invadir centros comunitários, asilos, casa de recuperação. Nós vamos invadir esses lugares. Jordano, está selado. Nós vamos entrar nesses lugares e promover o Evangelho de Jesus. Isso não é só para a liderança. Se você quiser participar, vem com a gente. Vamos fazer um arrastão. Vamos orar, vamos abraçar as pessoas. Vamos apresentar esse Evangelho. Vamos deixar um legado de honra. Seus filhos precisam ver você, pai e mãe, agindo, dando um passo de fé. Eu não teria um motivo para te chamar para esse altar, mas o altar está aqui. Talvez até aqui você tenha construído um legado totalmente equivocado. Você precisa a partir de hoje se posicionar. Venha para esse altar. A nossa equipe quer orar por você, orar pela sua família. Se você está com a sua família, vem aqui. Vamos orar por vocês. Orar pela sua descendência, pela tua geração. Se você tiver com filhos, vem aqui também. Traga seus filhos. Hoje eu vou descer. Hoje eu quero impor as mãos sobre seus filhos. Por favor, traga o óleo para mim aqui. Se você está com seu filho, traz ele aqui. Nós vamos orar. Eu vou descer aqui. Eu quero impor as mãos sobre os teus filhos. Pastor Renato, sobe aqui. Comece a orar. Comece a orar vocês. Comece a colocar diante do altar do Senhor. Deus, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Eu quero construir um legado de honra, de lealdade, de amor ao Senhor. Levante um clamor por isso. Que você venha à casa do Senhor nessa tarde e noite com algo no seu coração que só a presença do Senhor pode preencher. Nós estamos há 4 domingos anunciando sobre os princípios de um Deus que toca as gerações. Há 4 domingos nós ensinamos nesse altar que Deus tem
a vida da família, sobre as gerações, sobre seus filhos. E agora eu quero te convidar a orar com fé, colocando a sua família, colocando os seus filhos, colocando a sua vida na presença do Senhor. Declare com a sua boca, declare com o seu coração, na certeza inabalável do cuidado do Senhor. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te exaltamos, na certeza do teu amor, do teu cuidado, nós te rendemos honra e glória. Pai, em nome de Jesus, cuida das famílias. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, dos lares, dos filhos. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, afasta, Senhor, toda a influência do mal contra a nossa família, contra nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, blinda nossas casas. Pai, em nome de Jesus, que toda seta do inimigo, toda articulação, toda armadilha, todo intento do mal seja frustrado pelo poder do teu nome, pelo poder do nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, e no nome doce e santo de Jesus, nós entregamos, ó Deus, os nossos lares e as nossas famílias. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Declara essa canção, que as bênçãos se derramem. Vamos lá, seja profético. Que a bênção se derrame até 1000 Gerações, a família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os seus filhos e os filhos. Olha só como é profético isso. Filhão Lucas aqui da intercessão, com a filha Vanessa, passaram aqui. E esse dia nós estávamos juntos, almoçando num lugar. E eles falaram assim: pastor, como chama teu filho mesmo? Theo. Eles são intercessores, essa família que está aqui, ó, à minha direita e à sua esquerda. O pai e a mãe servem na intercessão. Qual foi o desejo do filho? Eu quero servir na intercessão. Quantos anos o Theo tem? 10 anos de idade. Isso me emociona. 10 anos de idade, uma criança olhando o pai servir na intercessão e dizer: eu quero ser um intercessor. Vocês conseguem entender no mundo espiritual que isso está sendo gerado? 10 anos, um legado está sendo construído na vida desse menino. 10 anos. Poderia dizer qualquer coisa para o pai: eu quero ser um intercessor. E a unção já foi liberada. Até brinco, uma mini espada e um mini escudo já foi colocado na mão dessa criança. Porque a casa é uma casa intercessora. Eles intercedem, eles oram. É um legado que está sendo construído. Olha a importância de deixar um legado. Por isso que você tem que declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Precisamos impactar essa geração, para que essa geração venha impactar as próximas gerações, e assim vai por diante. Hoje pela manhã eu compartilhei algo que Deus colocou no meu coração. Eu sinto de compartilhar novamente. Preste bem atenção. Há casais aqui que já está um bom tempo sem ter intimidade no casamento.
casais aqui que estão há um tempo sem ter intimidade no casamento. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é demoníaco. Se você faz antes de casar é pecado. Se você não faz depois que casa é pecado. Existe uma brecha aberta dentro da tua casa por falta de intimidade de você com o teu cônjuge. Isso não pode acontecer. Pastor, perdemos mesmo a intimidade. Eu declaro em nome de Jesus que a mesma intimidade que vocês tinham quando se conheceram, essa intimidade vai voltar. E um dia o bispo deu um conselho para nós num culto, que ele começou a orar e pedir para que ele fosse cada dia mais apaixonado pela bispa, olhasse para ela com mais prazer, como olhou pela primeira vez. Faça isso por 21 dias, todas as manhãs. Ore para que você seja apaixonado pela tua esposa. Não deixe essa brecha aberta dentro do seu lar. É uma brecha que você abriu, e essa brecha não pode ficar. Quando vocês se conheceram, ficavam às madrugadas no WhatsApp conversando. Talvez não era nem WhatsApp na época. Hoje Malemar tem intimidade dentro de casa de conversar. A intimidade que eu estou falando vocês entenderam. Mas hoje nem relacionamento está tendo mais dentro de casa. Se você, casal, precisa de ajuda, nos procura, nós vamos ajudar você. Mas não permita ficar desse jeito, porque a tua família é uma família inabalável. Nós fechamos essa brecha no mundo espiritual agora, sobre a tua casa. E eu declaro em nome de Jesus que Satanás, ele não tem autoridade sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Eu declaro em nome de Jesus um revestimento do alto sobre a tua casa. Se há alguma influência maligna dentro da tua casa, eu dou uma voz de comando no mundo espiritual, para que Satanás bata em retirada em nome de Jesus. Por um caminho ele veio, por 7 ele vai sair, em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu declaro que você vai deixar um legado para a sua descendência, um legado de poder, de autoridade, que vai ser compartilhado com os filhos e os filhos dos seus filhos, e assim por diante, em nome de Jesus. Quantos creem e recebem essa palavra? Ei, eu já vi o futuro, gostei do que eu vi, estou indo para lá. Alguém aqui está comigo? Vamos juntos impactar essa cidade em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito da promessa vos sejam multiplicados hoje e para todos sempre. Amém, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda mesmo, bem forte. Próxima terça-feira às 20 horas, Strong Brothers, homens, espero vocês aqui. Nós vamos ter um espetinho, tem uns filhão ali na mesa. Passa ali, dá o seu WhatsApp para você entrar no grupo, participar conosco. Amém? Tamo junto, Deus abençoe, uma ótima semana.